E vamos para a cidade do município de Santo Antônio dos Lopes. Lá o progresso está todo vapor com diversos atendimentos. Hoje nós estamos pegando um mini hospital. Mas minha gente, a Ana do Gás subiu na tribuna para falar da gestão atual. E falta de água que vem desde o mandato do marido da população desses bairros e vizinhos, que acabou é com a bairro cidade Santo Antônio e bairro Eliseu Ramos. não deixou uma obra querendo prestigiar esse bairro, falar de falta de água, vem falar de educação. E nada mais Gente, merecedor só não vê quem não de quer. fácil de A fazer, Cibele imaginar tá aquela botando, pessoa tá que botando tá a cidade tantas no eixo. Agora, vidas, me ajudou 8 salvar. meses. E mais uma vez, parabéns pra Você vem ele. falar em Grande problema de trabalho água que realizou que na vem cidade. desde a É gestão uma do Maristela. satisfação a gente ter esse desenvolvimento por isso na que nossa não tem saúde crédito, hoje no é só município de falar Santo Antônio dos mal, Lopes. tem que mostrar projeto. É por isso que não vai mais reeleita deputado. Aí tá tonto, quer atacar a Cibele. Ah, meu Deus do céu.